até do regador, eles improvisaram um regador para poder molhar, porque nem isso eles têm. Enxada, disse que só tinha uma enxada, mas Deus tem atuado grandemente. Deus usou uma pessoa de São Paulo, porque esse projeto ele abrange todo o Brasil, não é só a África, né? A África foi devido à fome que assolou muito lá por causa dos ciclones que iam e devastavam as casas, devastava tudo. Aquele pastor que estava ali abaixadinho, essa é a família dele. Então, a partir dessa família do pastor... Olha lá o regador, gente, olha que lindo. Está vendo? Olha. Deus é grande. Olha como se cria um regador. E aí, eles estão conseguindo já esse primeiro plantio. Deus usou esse irmão de São Paulo para ir lá e estar ajudando eles. Então, assim, Deus tem aberto porta, Deus tem levantado pessoas que têm derramado gotas, né, de amor para esse projeto, e tem sido uma bênção. Glória a Deus. Rafael, eles vêm para fazer o ofertório, estarão cantando enquanto eles louvam. Vocês podem trazer os dízimos e oferta, tá bom? Agradeço o Robson aí, que nós mandamos rapidinho o vídeo, ele conseguiu. Só queria dar uma palavrinha, irmãos, porque assim, a tesouraria ela tem muita dificuldade quando algo chega sem identificação. E tem chegado muitas contribuições sem indicação. Então, eu peço a você, eu não sei se às vezes pode ser algum visitante, mas que identifique, né, para que seria, né, uma oferta, um dízimo, missões, obra da igreja. Então, identifique para que ir com o seu nome também, né, para que fique... Se você não quiser identificar o nome, colocando para onde será direcionado, para a tesouraria, fica mais tranquilo. Convido toda a igreja a se colocar de pé. Nós vamos aproveitar esse momento para trazermos os nossos dízimos, as nossas ofertas. O mantimento, quem trouxe também, não se esqueçam de trazer o mantimento para abençoar aquelas famílias que nós já temos abençoado. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só meu desejo é: vem reinar de novo em mim, reinar em mim com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que falar faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, reinar em mim, reinar em mim com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, vem reinar em mim, Senhor.
louvamos, Senhor, pelas ofertas que foram trazidas, Senhor, nessa manhã. Muito obrigado, Senhor, por tua bondade, porque o Senhor tem multiplicado, não tem deixado faltar nada na tua casa. Te louvamos, ó Deus, pela comissão de finanças. Te louvamos, ó Pai, pelo empenho desses teus servos, Senhor, pela aplicação deles. E te peço, ó Pai, que o Senhor continue sustentando esse ministério, esses amados nossos, ó Deus, e não deixando faltar nada, Senhor, também na vida deles. Aqueles que não puderam ofertar nessa manhã, Pai, abençoa, Senhor, trata, Senhor, em nome de Jesus. Se é emprego, abre uma porta de emprego. Se é falta de gestão, Senhor, tem de misericórdia, Pai, que o Senhor possa atuar na vida de cada um, Senhor, mas que nada falte, Senhor, na tua casa e nem nas nossas mesas, que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Quem já pode se sentar? Isaac, rolou aí? Não? Eu vou chamar então o nosso... Oi. Ah, verdade. Eu vou pedir então para preparar o microfone para o nosso pastor Elcio, que estará, já peço que venha aqui à frente. Vou deixar a participação das meninas para depois da pregação. Amém? Se alguém puder trazer um microfone já cheio de álcool. O microfone aqui na frente tem, só preciso do álcool. Já foi? Amém. Amados, à noite nós teremos caldo. Nós teremos deliciosos caldos. Tá frio, tá chovendo, você vai fazer o seu almoço de domingo e à noite o que você vai comer com a sua família? Caldo. Nós teremos o quê? Caldo de aipim, caldo verde e canjiquinha. Meus irmãos, não fiquem de fora. Qual o valor? Mais tarde? Oi? Ah, beleza. Os valores a gente vai consultar aqui na hora, porque vai depender das opções. Então espalha, a gente já espalhou no grupo da igreja. A gente vai espalhar no grupo da igreja de novo. Então leva a janta para casa, já se programa em casa para você poder levar o caldo para jantar com a família. Nós temos nessa manhã conosco o pastor Elcio, ele estará conosco pela manhã e à noite, trazendo a mensagem do Senhor para as nossas vidas. Fica à vontade. Bom dia, amados. Que a graça e a paz do nosso Senhor esteja com todos nós. Amém? O Rafael já pediu para eu ficar à vontade, que a EBD só começa às 10. Então os irmãos vão ter que me aturar por muito tempo falando nesta manhã. Mas, em contrapartida, como eu serei o preletor da noite, obrigado, meu irmão, e eu fiquei sabendo que vai ter o caldo, os irmãos fiquem tranquilos, vou falar pouco. Ninguém vai precisar correr para tomar o caldo e para ir para casa. Vamos combinar assim? Se vocês vierem e participar no caldo, eu vou para o caldo com vocês, senão vou embora. Eu gosto do acordo, porque o acordo ele não é caro nem barato, ele é justo. Se foi acordado, tá bom para ambas as partes, ok? Irmãos, é sempre um privilégio estar aqui. Tá? E isso não é uma retórica. Isso é realmente o que vai do meu coração. Primeira vez que eu vim aqui e eu observei uma frase no site de vocês sobre uma igreja acolhedora, e eu falei, eu vou pagar para ver. Porque, como o irmão Rafael falou, ser crente não é fácil. E o evangelho que a gente vive é o evangelho de cruz. Então as dificuldades são grandes. E por onde eu tenho passado, né, tendo o privilégio de compartilhar a palavra de Deus, nós vemos comportamento diferente entre igrejas. E uma igreja, para ser titulada como acolhedora, ela realmente tem que passar isso para quem chega. Vocês são uma igreja acolhedora. Que Deus abençoe a vida de vocês. Amém? O ministério de Jesus se dividiu em 3 partes. Quem lembra para mim? Ensino, pregação e cura. Vamos repetir comigo? O ministério de Jesus se dividiu em 3 partes. Quais foram?
Irmãos, vão se habituando, porque vocês vão falar o tempo inteiro na minha mensagem. Eu sou o tipo de mensageiro que eu interajo demais. E é importante isso para saber que os irmãos estão realmente entendendo aquilo que o Espírito Santo separou para mim, eu preciso compartilhar com a igreja. Do ensino, pregação e cura, nós vamos utilizar um desses aspectos do ministério de Jesus para trabalhar tanto na manhã quanto na noite. Esse domingo vai ser um domingo de milagres. Nós vamos trabalhar texto bíblico sobre milagre na manhã e texto bíblico sobre milagre à noite. Na parte da manhã, o título da mensagem será 5 passos para uma conquista. Na parte da noite, 3 passos para uma conquista. Amém? O que eu vou compartilhar com a igreja, e eu vou falando e vou pegar os meus óculos, que eu acabei esquecendo na bolsa, é que nós vamos estar observando uma narrativa bíblica de uma perspectiva diferente. E se eu perguntasse para vocês assim, o que é perspectiva? Perspectiva é uma visão que você tem de uma situação. Às vezes é a perspectiva do Rafael, a perspectiva da irmã Vani, da Loide. Olha, eu vou falando o nome dos irmãos que eu sei de qual, que eu não souber eu vou aprender depois, ok? Seja diferente, sobre um mesmo assunto. O texto que nós vamos compartilhar agora, por exemplo, é um texto que ele tem uma perspectiva diferente dos 3 evangelhos. Ele aparece nos sinópticos. Mateus, Marcos e Lucas trazem a narrativa sobre o mesmo assunto, mas com um olhar diferente. A perspectiva, o modo como eles observam o que aconteceu, é um pouco diferente. Gostaria que fosse projetado, se possível for, a passagem de Marcos, capítulo 10, de 46 a 52. É uma passagem muitíssimo conhecida. Essa passagem bíblica, ela serviu de inspiração para cânticos, ela serviu de inspiração para poesias. Mário Barreto França fez uma poesia linda por nome O Cego de Jericó. Algumas músicas narram esse texto bíblico. E nós vamos compartilhar com a igreja este texto de Marcos, capítulo 10, de 46 a 52, que fala sobre o cego de Jericó. Não sei se vai ser possível projetar, então eu vou aguardar, porque vocês vão estar compartilhando comigo esse texto na narrativa. Ou seja, eu vou estar lendo o primeiro versículo e os irmãos vão estar intercalando comigo. O versículo 46 diz o seguinte: depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó, com os seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus.
E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Amém, irmãos? Título desta reflexão nesta manhã: 5 passos para uma conquista. Como eu havia dito anteriormente, as perspectivas elas são diferentes sobre o mesmo assunto. Marcos é o único evangelista que cita o nome do cego. Lucas não cita o nome do cego. E Mateus informa de que não era apenas um cego, mas eram 2 cegos. Uma mesma história, com narrativas diferentes de acordo com a perspectiva de cada um. Jesus estava com os seus discípulos em Jericó e ele se preparava para prosseguir com uma grande multidão que o seguia. Vamos entender da seguinte forma: aqui está Jericó, aqui está Jerusalém. Havia necessidade de Jesus sair de Jericó para Jerusalém. Quando chega lá, é aquele famoso texto da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, que ele entra na cidade, assentado sobre um jumentinho, e é ovacionado pela multidão. Hosana, Hosana, é a entrada triunfal de Jerusalém que se dará tão logo ele saia de Jericó e chegue a Jerusalém. Acontece que nesse trajeto de Jesus até Jerusalém, algo iria marcar a história. E quando a gente fala de história e de personagens, é sempre importante a gente entender que, geralmente, numa história com mais de um personagem, é comum que você tenha um personagem principal e o outro personagem seja um coadjuvante, aquele que não é o principal da história. Nesse texto que a gente está compartilhando, dentro da perspectiva de Bartimeu, dentro dos 5 passos que Bartimeu vai idealizar para conseguir a sua vitória, nós temos Jesus como personagem principal. Então nós temos um coadjuvante e um protagonista da história. Quero dizer para você que em toda a história da sua vida, onde Jesus estiver presente, ele sempre será o protagonista. E não foi diferente com Bartimeu. E agora a gente vai observar quais foram os 5 passos, como Bartimeu idealizou para chegar ao seu objetivo. Como acabamos de ler, Bartimeu era um camarada cego que vivia na marginalidade. Ele era marginal como assim? Marginalidade no sentido literal da palavra. Ele vivia à margem da sociedade. Ele vivia de esmola. Ele mendigava pela cidade. E o sonho daquele homem era mudar o curso da sua história. Ele sabia que se ele tivesse a visão, ele não precisaria ser um pedinte. Ele não precisaria viver à margem da sociedade. O que fez então Bartimeu? Ele traçou um plano. Ele idealizou uma maneira de chegar até Jesus. A gente sabe que naquela época, no início da era cristã, no primeiro século da era cristã, as coisas aconteciam através da oralidade. Você fala e eu escuto. Não tinha smartphone, não tinha telefone, não tinha zap, não tinha e-mail, não tinha nada. Mas as notícias corriam de acordo com os eventos. Bartimeu sabia que existia um homem chamado Jesus que fazia milagres. E conforme era anunciado, Jesus haveria de voltar a Jerusalém. Então Bartimeu sabia que existia uma possibilidade de que aquele homem que faz milagres mudasse o curso da sua história. Então Bartimeu nos ensina, através de fé e perseverança, que nós podemos, através de 5 passos, almejar uma conquista. E agora os irmãos vão estar atentos ao que eu passar aqui, que eu vou cobrar. Primeiro passo de Bartimeu para conseguir o seu objetivo: tenha
um objetivo certo e definido. Vamos repetir? Primeiro passo, tenha um objetivo certo e definido. Minha irmã, qual era o objetivo de Bartimeu? De quê? Então o objetivo de Bartimeu era ver. Bom, ele já tinha um objetivo certo e definido. E não mediria esforços para alcançá-lo. Irmãos, às vezes nós não conseguimos alcançar a bênção que Deus separou para nós, porque nós não temos foco. Você já parou para pensar nisso? Às vezes Deus quer te entregar a bênção, mas você não está focado naquilo que você idealiza. Quer ver um exemplo? Imagine uma família que está passando por um problema sério de relacionamento, onde os cônjuges, o marido e a mulher, estão tendo dificuldades de se relacionar. Aquele homem ou aquela mulher vai à igreja e pede para que a igreja esteja orando pela família, pelo casal, para que Deus restabeleça a união, para que Deus reestruture a família. Só tem que ele não tem foco. Ele não acredita que isso possa ser possível. Ele só vê uma solução para o relacionamento dele com a esposa: a separação. Não tem foco. Então não adianta pedir. Você não tem foco. Você não está centrado naquilo que você idealiza. Você não acredita que aquilo seja possível. Ter foco é o primeiro passo que Bartimeu nos ensina nessa manhã para que a gente consiga o nosso objetivo. Qual é o mesmo primeiro passo? Foco. Mas qual foi o título que eu dei? Tenha um objetivo certo e definido. Toda vez que eu vier pregar, irmão, papel e caneta, tá? Segundo passo, faça o possível que estiver ao seu alcance. Deixa eu pegar um outro irmão. Minha irmã, que foi dar um soquinho comigo aqui quando me cumprimentou. Eu não sei o nome, estou chamando de irmã. Maria? Irmã Maria, eu acabei de citar o segundo passo de Bartimeu para a conquista dele. Faça o possível que estiver ao seu alcance. O que fez Bartimeu? Sim, mas qual foi a atitude dele? O que ele podia fazer? O que ele fez? Gritou, Maria. Bartimeu gritou. Ele fez o que estava ao alcance dele. Vinha Jesus com uma multidão. Ele nem podia se aproximar. Ele vivia à margem da sociedade, ninguém se importava com ele. E ele tinha que fazer o que estivesse ao seu alcance. O que fez igreja, Bartimeu? Gritou. Repito, às vezes deixamos de alcançar um objetivo, de ser abençoado, porque não nos esforçamos o suficiente. Irmãos, muito cuidado quando você desiste de alguma coisa e diz assim: não foi da vontade de Deus. Tenha certeza que você fez tudo o que estava ao seu alcance, para que Deus confirme no teu coração o seguinte: essa não é a minha vontade. Um amigo meu estava se preparando para prestar um concurso público. É comum, e a gente sabe disso, que diante de um concurso público, a batalha, a busca por uma aprovação, por uma vaga, ela é acirrada. O que então o candidato precisa fazer? Estudar. Ele estudava 1 hora por dia para um concurso de milhares de candidatos. E quando saiu a relação candidato-vagas, ele já estava bem desanimado. E ele, conversando comigo, disse o seguinte: não vai dar para passar, eu acho que eu nem vou lá fazer a prova. E eu perguntei para ele: quantas horas por dia você estudou, você se preparou para o concurso? Aí eu estudava 1 hora por dia. Eu falei para ele: eu tenho certeza que centenas de candidatos estudaram mais de 8 horas por dia para conseguir uma vaga. Você não fez tudo que estava ao seu alcance. Então, provavelmente, você não vai conseguir passar. Irmãos, essa é uma realidade na nossa vida. Se você tem foco, você tem um objetivo definido, se você realmente quer aquilo, você vai ter que fazer o que estiver ao teu alcance. Você vai ter que eliminar
todas as possibilidades de erro, para que você tenha a plena certeza, a plena convicção de que aquilo ali aconteceu porque não era a vontade de Deus que ocorresse da maneira que você quisesse. Uma doença é um grande exemplo disso. Você procura informações médicas, o médico vai te dar um diagnóstico, vai te passar um tratamento, você vai seguir a risca, você tem orado, você tem pedido ao Senhor, mas você fez exatamente tudo que era necessário, fez tudo que estava ao seu alcance, procurou as autoridades em medicina para ter uma noção do que você tinha, e aí você esgotou as possibilidades. E aí a decisão é divina. Mas você fez o que estava ao seu alcance. Qual é mesmo o segundo passo que Bartimeu nos ensina nessa manhã? Faça o possível que estiver ao seu alcance. Terceiro passo de Bartimeu: não se deixe intimidar. Meu irmão, Bartimeu começou a gritar e algumas pessoas pediram para ele calar-se. Ele se deixou intimidar? O que foi que ele fez? Meu amigo, a oportunidade de eu mudar a história da minha vida vai passar e eu não vou me calar, não vou deixar ser intimidado. E aí, irmãos, como aplicação eu trago de novo para os nossos dias. Às vezes deixamos de ser abençoados porque nos intimidamos com o primeiro obstáculo que aparece. Não é da vontade de Deus, não vai acontecer. Somos fracos, somos frágeis, somos tímidos. E isso não passava dentro do ideal de Bartimeu. Dentro do que ele planejou para a conquista, estava o seguinte: não vou deixar ser intimidado. E ele não se deixa realmente intimidar. E quantas vezes, diante de um obstáculo, diante de uma situação, a gente refuga, a gente retrocede, a gente se sente intimidado. Esquecemos que temos um Deus que pode todas as coisas, que é dono de todas as coisas, que nada acontece sem a sua autorização. Mas somos tão tímidos. Precisamos mudar, irmãos, as nossas atitudes, a nossa visão diante de um ideal, diante de um objetivo. E aí eu trago de novo um exemplo de um concurso público. De novo, um amigo meu, um outro amigo, veio compartilhar comigo quando saiu a relação candidato-vagas de um concurso que ele ia fazer. Ele disse para mim: Elcinho, vou desistir. Eu falei: por quê? A relação candidato-vagas é de uma vaga para 1000 candidatos. São 50 vagas e 50 mil candidatos. São muitos candidatos para poucas vagas. Minha irmã, quantas vagas ele precisaria para passar para o concurso público? Então tinha vaga demais. Ele precisa de uma, tinha 50. Mas ele não acreditava. Ele se deixou intimidar pela quantidade de candidatos. E isso não aconteceu com Bartimeu. A multidão conduzia Jesus, seguia com Jesus, e alguns dentre a multidão e até mesmo discípulos se aproximaram dele falando: para de incomodar o mestre, cale-se. Aí ele falou: não vou me calar. Ele vai precisar saber que eu estou aqui, ele vai precisar me ouvir. E gritava cada vez mais. Terceiro passo de Bartimeu qual foi? Não se deixe intimidar. Quarto passo: não perca a oportunidade. Bartimeu não ia ver mais Jesus, provavelmente. Viu, porque o seguiu, a gente vai ver isso no final de nossa história. Mas aquele homem era um homem que vivia nos arredores de Jericó, próximo à cidade de Jericó. Jesus estava indo para Jerusalém. Provavelmente aquele homem entendeu que aquela seria a única oportunidade para mudar o curso da história de sua vida. Um homem que vivia de forma marginalizada, um homem que dependia das outras pessoas para comer, para se alimentar. Ele então passa a observar que havia uma oportunidade de mudar totalmente o curso de sua história.
Eu costumo dizer que a oportunidade é um cavalo em disparado, que ele está selado, está com a sela, mas o cavalo não vai parar para você montar nele. E ele vai passar. Então esteja pronto para pegá-lo, porque ele não vai voltar mais. A oportunidade de ser abençoado, a oportunidade de alcançar um objetivo, a oportunidade de chegar a um ideal. Às vezes ela não ocorre, porque a oportunidade passa e não tomamos uma atitude. Irmãos, às vezes deixamos de receber bênçãos porque deixamos a oportunidade passar. Às vezes deixamos de ser um instrumento do Senhor porque temos a oportunidade de testemunhar, temos a oportunidade de falar, temos a oportunidade de agir e não fazemos. Deixamos a oportunidade passar achando que vai aparecer outra. Irmão, o dia de amanhã não nos pertence. Eu não sei se eu estou aqui à noite. Há um projeto, há um ideal, há uma perspectiva de que eu volte para compartilhar com os irmãos a palavra de Deus. Mas eu não sei se eu volto. Por isso estou aqui. Eu não posso perder a oportunidade. E se Deus me conceder a oportunidade de voltar, eu estarei. Oportunidade, irmãos, ela pode não aparecer novamente. Então não perca a sua oportunidade de fazer a diferença. Qual é mesmo o quarto passo que Bartimeu nos ensina? Não perca a oportunidade. Quinto passo de Bartimeu. Quinto e último. Esteja pronto. Quando Bartimeu começou a gritar, e Jesus provavelmente deve ter pensado, que esse camarada que grita tanto? Ah, é o cego que fica aí mendicando, que fica aí pedindo esmola. Aí Jesus falou, chama esse cara. E quando os discípulos se aproximam dele, fala, levanta-te que o mestre te chama. Bartimeu não disse para os discípulos, olha, eu preciso tomar um banho, preciso dar um jeito no cabelo, preciso me preparar, estar arrumadinho para estar diante de Jesus. Não é isso que o texto bíblico nos diz. O que nos diz o texto bíblico, meu irmão? Qual foi a atitude de Bartimeu? Num salto ele pegou a capa e estou indo agora. Ele estava pronto, ele esperava por isso, ele idealizou esse momento. É óbvio que ele estava pronto, é óbvio que ele queria estar com Jesus. Às vezes você deixa de receber alguma coisa ou de concluir algo porque você não está pronto. Você idealiza, você esquematiza tudo, mas você ainda não está pronto para a conclusão. E Bartimeu nos ensina o seguinte, esteja pronto. E quando aquele homem vai ter com Jesus, Jesus lhe pergunta, que queres que eu te faça? E o que responde o cego? Que eu vejo. Ele estava pronto. Ele sabia o que queria, sabia que Jesus poderia mudar o curso da história dele, sabia que o que ele planejou com 5 passos para alcançar um ideal poderia ser alcançado. E quais foram mesmo, irmãos, os 5 passos de Bartimeu? Primeiro passo, tenha um objetivo certo e definido. Segundo passo, faça o possível que estiver ao seu alcance. Terceiro passo de Bartimeu, muito bom, igreja. Quarto passo, não deixe passar a oportunidade. Quinto passo, esteja pronto. Bartimeu, quando chega diante de Jesus, e Jesus pergunta, que queres que eu te faça? E ele responde, que eu veja. E Jesus diz para ele, vai, a tua fé te... A gente observa aqui, irmãos, concluindo esta reflexão, de que Bartimeu tinha um objetivo definido, que ele buscava por um milagre físico, ele buscava uma cura física. Ocorre que Bartimeu recebeu uma bênção, recebeu um milagre muito maior do que a cura da sua enfermidade física, do que enxergar, do que ter visão. Bartimeu alcançou a salvação
em Cristo Jesus. Por isso que o texto informa dizendo que ele seguia Jesus. Ele tomou a decisão de seguir a Jesus porque ali ele teve um encontro também com o seu Salvador espiritual. Bartimeu buscava enxergar e ele conseguiu ter uma visão espiritual também. Não foi só a questão física, irmãos. Deus sempre faz o dobro, Ele sempre duplica, Ele triplica, Ele sempre vai te dar muito mais do que você imagina. E é o que aconteceu com Bartimeu naquele momento. Bartimeu, você não só vai enxergar, você vai ter acesso à vida eterna, porque eu vou morrer por ti. Eu vou te dar a oportunidade de você ter um encontro verdadeiro comigo e estar comigo para sempre. Às vezes, irmãos, temos dificuldades para entender o que precisamos fazer para alcançarmos os nossos objetivos. Aquele encontro com Cristo mudou o curso da história de Bartimeu. E é bem provável que você também esteja buscando, de alguma forma, algo que possa mudar a sua vida. Então, que você possa ter foco para alcançar o objetivo. Que você faça o que estiver ao seu alcance diante do que for exigido. Que não deixe de se intimidar pelos obstáculos que você vai enfrentar, que você enfrenta ou que você enfrentará. Que você possa aproveitar a oportunidade quando ela aparecer. E que você esteja pronto para receber aquilo que o Senhor separou para ti. Amém? Que Deus nos abençoe. Alô. Amém. Deus abençoe a vida do nosso pastor Elcio, que estará conosco mais uma vez à noite, trazendo a mensagem do Senhor para as nossas vidas. Quero aproveitar então e convidar Ângela e Maria. É Natalice? Desculpa, gente. Estou voltando. Desculpa. Então, primeiramente, eu gostaria de fazer um anúncio que a irmã Luíde me pediu para fazer. Hoje, às 18 horas, teremos reuniões de missões e evangelismo, não é isso, irmã Vani? Os irmãos, então, que fazem parte dessa comissão estão convocados, né? Ou mais o que eu falo, Vani, para poder estar aqui? Intimados? Estão intimados. Irmãos, é uma organização séria, né, que tem trabalhado aí com missões, no evangelismo. Então, precisamos realmente dessa reunião para traçarmos, né, Vani, novos planos, né, para esse ato, né, que nós estamos aí focados. Então, os irmãos, 18 horas, não esqueça de estar aqui. Eu chamei vocês, não, né? Foi Rafael, né? Ô, gente, o que acontece? A Deise falou assim, irmã Ângela, você vai louvar tal dia. Eu falei, não, eu não vou louvar tal dia sozinha. Eu vou levar comigo uma comitiva. Aqui estão... Irmão Salvador, você está sentado por quê, meu querido? Vem aqui, por favor. Aqui estamos os tesouretes. Eu falei, vamos fazer... Vamos fazer um grupo, os tesouretes, vamos louvar conosco. Por quê, irmãos? Esse grupo tem sido uma bênção na minha vida e na vida da igreja. E nós não temos palavras para agradecer ao nosso Deus, a não ser em louvor, em adoração e em gratidão. Ele tem sido bom conosco ali nesta organização. Eu não estou trabalhando sozinha, aqui está um grupo forte, firme, que tem ajudado a igreja a caminhar nesse propósito, nesse objetivo. Irmãos, Deus tem sido muito fiel e as coisas estão abençoadas pelo Senhor, porque eu tenho um grupo que é um grupo de oração, é um grupo que se preocupa com a organização, então não poderia deixar de estar aqui com eles, louvando, para assim estarmos agradecendo ao Senhor, que ainda é pouco, por tudo aquilo que Ele tem feito. Eu fico com pena do irmão Salvador, porque ele falou assim, irmã Ângela, eu não estou conseguindo ensaiar, mas eu acho que ele foi preocupado com o nome do grupo, os tesouretes. Fica tranquilo, Salvador, mas ele vai estar orando. Eu acho que ele ficou constrangido com o nome do grupo. Mas eu vou dar a oportunidade de ele estar orando pela organização e ele pode ficar à vontade. Se quiser cantar,
Vai. Então, ele vai estar orando neste momento. Ele vai estar orando pela organização e eu vou dar a oportunidade dele sentar e nós estaremos adorando o Senhor. Santo Deus, Tu nos dê a Tua graça, nos dê a Tua paz. Ouve, Senhor, nossos rogos, atende o nosso pedido. Te damos graças pelas bênçãos que Tu nos tem dado. Toma a irmã Ângela em Tuas mãos, nessa liderança. A irmã Maria, a irmã Natalícia, a irmã Joelma, porque isso é uma missão que nós temos na presença do nosso Deus. Graças te damos por esta mensagem maravilhosa, que nós possamos aprender muitas coisas. Às vezes nós temos um palito de fósforo, eu não vou negar que esse palito de fósforo está nos atrapalhando, torna-se um grande gigante, mas o nosso Deus é poderoso, o nosso Deus é a nossa rocha. Ouve, Senhor, nossos rogos, atende nosso pedido. Tudo isso nós te pedimos e suplicamos, Senhor Jesus Cristo. Amém, amém. Obrigada, Salva, pode sentar. Poderia deixar ele de fora, né, irmãos? Faz parte ali da comissão, Isaac? Foram noites intermináveis, eu só chorava. Veio o auge da minha dor, nada me consolava. Mas eu sobrevivi como águia solitária e a sorte de novo sorriu pra mim. Deus me escondeu bem debaixo de suas asas. Nenhuma peste me matou, nenhuma flecha me atingiu. Eu aprendi a ganhar, perdendo, aprendi a subir, descendo, doeu, mas eu cresci. E cresci, diminuindo, apareci, desaparecendo, e o poder de Deus na minha fraqueza se aperfeiçoou. Agora tem coisa boa chegando, não desista. Tem algo acontecendo, e não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo, e não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Eu aprendi a ganhar, perder.
E não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Sobrevivi. A Deus toda a honra e todo louvor. Amém, irmãos? Amém. Meu irmão, fazer a abertura?